Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação de todos vocês. Tá? Vamos dar seguimento aí a mais um webinar da Sungrow, ok? E hoje falaremos sobre boas práticas de operação e manutenção da linha de produtos da Sungrow, ok? Abordaremos desde a linha residencial, do SG2K, até a linha CX, o inversor de 110 kW, tá, ok? A linha 250 e o 125 deixaremos para um webinar específico para eles. Ok? Passando alguns recados antes de iniciarmos, sortearemos aí no final da apresentação um kit home office, tá? Então, no finalzinho da apresentação, eu vou estar passando o nome do ganhador, tá ok? E fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação, tá? A equipe técnica e a equipe de pós-venda da Sungrow, eles estão conectados também, eles vão estar respondendo vocês, e se tiver alguma pergunta para ser respondida ao vivo, eu vou estar lendo elas lá no final da apresentação. Ok? Bom, me apresentando um pouco, deixa eu mudar aqui, eu sou o Cauê Oliveira, tá? Atuo na Sungrow como gerente de serviços da América Latina desde dezembro de 2017, ok? No mercado solar eu estou há mais ou menos 5 anos, sempre atuando na parte de pós-venda, serviços em campo, manutenções, comissionamentos, e hoje com foco maior na parte operacional do pós-venda. Tá? Aproveitando para divulgar um pouco da nossa agenda, ok? Foram feitas algumas alterações, mas basicamente seguimos aí com o tema de soluções de 1 a 5 megawatts, não na quinta-feira que vem, na outra, tá ok? Vamos pular uma semana. E depois teremos um item bem interessante também, uma apresentação sobre fator de dimensionamento dos inversores, e a gente adicionou aqui uma novidade para vocês, que é uma introdução do dimensionamento de usinas solares com PV-Syst, tá? Então fiquem atentos aí aos convites, estarão sendo enviados aí para os e-mails registrados, e a gente vai passando conforme novos webinars forem ser apresentados, tá? Bom, todos os produtos vocês podem encontrar no nosso site, tá? Tanto como os certificados dos produtos, datasheet, guias de instalações, manuais, tá? Estão todos disponíveis lá na parte de produtos, tá? Por favor, selecionem o Brasil quando vocês forem acessar o site global, porque assim vocês vão ser direcionados somente aos documentos dos produtos que são comercializados aqui no Brasil, tá ok? E também lá no site tem uma área onde vocês conseguem visualizar aí os distribuidores autorizados da Sungrow, tá? Caso vocês precisem de algum orçamento ou encontrar contatos de distribuidores, vocês podem ver lá no nosso site. E por último, sugiro que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Sungrow, tá? Tem bastante informação bacana lá, tem todos os webinars registrados, caso vocês queiram rever, utilizar como guia aí para alguma etapa da instalação, comissionamento, tá ok? Tem bastante vídeo técnico sobre soluções, sobre guias de instalação, como esse que vocês viram aí no início, né? Quando a gente abriu a sala, tá ok? E além de vocês também ter acesso a todo o conteúdo global da Sungrow. Tá? Vocês podem se inscrever aqui, ativar o sininho e vocês vão ser notificados sempre que a Sungrow atualizar algum vídeo, ok? Bom, dando início então na parte técnica, tá? Na verdade, antes de entrar mesmo na parte técnica, eu gostaria de reforçar de novo a questão da segurança, tá? Assim como no webinar passado, na parte de instalação e comissionamento, eu reforcei a questão de segurança. Na parte de operação e manutenção, segue a mesma linha, tá, pessoal? Então, antes de iniciar qualquer atividade ou serviço, é necessário aí que todas as pessoas envolvidas no processo sejam certificadas, possuem os treinamentos, né, que são as NR10, NR35, quem for subir em altura, o módulo CEP, para quem for trabalhar aí com sistemas de potência, tá? Ter conhecimento de todas as normas técnicas, tá? Tanto para a parte CC quanto para a parte CA também, tá ok? Então, temos as nossas normas aqui, né, para a parte de instalações elétricas de baixa tensão, e aqui eu chamo uma atenção para as normas exclusivas para sistemas fotovoltaicos. Tá? Essa norma aqui, a NBR 16274, ela é bem interessante para a parte de operação e manutenção, porque ela determina lá alguns requisitos mínimos de documentação, né, ensaios, inspeção e avaliação de desempenho. Então, lá tem todo o descritivo como fazer os testes de isolação, testes de eficiência e, enfim, toda a parte técnica para vocês estarem seguindo aí os planos de manutenções. Ok? Lógico, possui todos os EPIs necessários, tá? Os EPIs que sejam certificados. E também, por último aqui, mas muito importante, sempre possui todas as ferramentas necessárias e corretas para cada atividade, tá, pessoal? Nunca fazer adaptações. Então,
Para determinadas etapas, você precisa de um torquímetro com range de torque correto, tá? Você precisa de um voltímetro, um multímetro que seja de qualidade para vocês poderem estar fazendo as medições, tá? Se for o caso aí, ter megômetro, né? Para poder fazer as medições de resistência, tá? É sempre importante que esses instrumentos, essas ferramentas aí estejam calibradas, tá? Para vocês estarem fazendo as medições corretas, aplicando os torques corretos, tá? E nunca fazer adaptação, tá, pessoal? Isso pode trazer um grande risco para vocês e também para o produto, tá? Bom, basicamente eu dividi a apresentação primeiro da parte operacional, tá? Como verificar aí toda a operação dos produtos, e por último a gente fala dos principais erros e dos planos de manutenção, tá? Relembrando que todas as informações que estão nessa apresentação, elas vêm do manual do produto, tá? Lógico que tem algumas coisas que foram adicionadas aí como boa prática, mas a essência, toda a parte técnica, isso aí está no manual do produto, tá? Eu sugiro que todo mundo leia, tenha um manual de fácil acesso, tá? No site sempre vai estar a versão mais atualizada, enfim, toda a informação técnica está no manual, tá, pessoal? Reforço isso com vocês. Bom, iniciando então com a linha residencial, tá? Do monofásico, do SG2 ao 8K3, aqui só para vocês terem uma visualização do produto, muitos já devem conhecer, tá? Mas aqui toda a operação é feita através do LCD, no próprio display, tá? Esse inversor, ele não possui, essa linha de inversores, ela não possui ventilador externo, tá? Então toda a troca de calor é de forma natural, por isso a importância de respeitar os requisitos de instalação mecânica, tá? E aqui muito importante reforçar com vocês a necessidade de ligar o terra secundário, tá? Principalmente para a segurança aí de quem for operar o produto, tá? Bom, começando aqui pela parte de interface, tá? Então, como eu disse, esse inversor ele possui um display, tá, ok? Basicamente, sem você fazer nenhuma ação aqui nos botões, no teclado, tá? Ele já fica em um loop de telas ali, ele fica apresentando os principais valores, informações do inversor, né? Desde a parte CA como da parte CC. Tá? Essa quantidade de tela aqui pode mudar de acordo com o inversor, tá? Se é um inversor com mais entradas, você vai ter aqui tensão da PV1, PV2 e PV3, assim por diante. Tá? Mas basicamente ele fica num loop ali já fornecendo algumas informações. A segunda informação importante que você tem aqui para a operação é o status do inversor. Tá? Então aqui você já consegue ter uma ideia do que está acontecendo, é muito importante saber interpretar cada um dos status. Tá? Que basicamente o inversor pode estar em modo de espera, né? Ou seja, ele está aguardando tensão CC suficiente para poder se conectar com a rede. Tá? Quando ele entra em inicializando, o status inicializando significa que ele já está com tensão CC suficiente e ele está iniciando o sincronismo com a rede CA. Tá? Em execução é o que todo mundo espera, sempre está, né? O inversor está funcionando normalmente, sem nenhum problema, tá? Injetando corrente na rede. Desligado, o inversor ele está com as tensões CC e CA normal, porém ele foi desligado através do display. Eu vou mostrar isso para vocês, como fazê-lo. Tá? Atualizando, o inversor está em modo de atualização de firmware e erro, tá? Provavelmente o inversor vai estar parado e vocês já vão ter aí o código da falha aqui na tela. Tá? Aí basta pegar o manual, na tabela lá de troubleshooting, vocês vão saber exatamente o que significa esse código. Tá? Além do display, tem também um LED. Tá? Esse LED vai representar aí alguns status de operação do inversor. Tá, ok? Ele contínuo, verde significa operação normal. Tá? Se ele estiver piscando, significa que ele está ainda no modo de conexão, está aguardando ou o lado CC ou o lado CA está ok para poder iniciar o sincronismo. Tá? E se ele estiver vermelho, aí já demanda uma atenção maior, né? Ele contínuo ligado significa que o inversor está em falha. Tá, ok? Você precisa analisar o código da falha. Piscando rápido, falha do lado CA, e piscando lento, falha do lado CC. Tá bom? Pode ser uma falha de isolação, pode ser uma falta de fase, assim por diante, tá? E a navegação aqui no display, tá? Ela é bem simples, é através dessas duas teclas aqui, Enter e ESC, tá? E elas possuem duas funções cada uma, né? Pode ser um toque curto ou um toque longo, tá? Numa nota bem clara lá a função de cada tipo de toque, né? Basicamente o ESC, um curto, você vai estar navegando entre os menus, né? Como se fosse o próximo, né? E quando você clica ele mais longo, né? Acima de 1,2 segundos mais ou menos, ele vai funcionar realmente como um ESC, ou ele vai voltar para o submenu anterior, ou realmente sair de tudo e voltar para a tela inicial, tá? E a tecla Enter também, tá? Só um toque rápido muda de tela,
em um toque mais longo, ele vai entrar dentro do parâmetro para você ajustar um valor ou até mesmo confirmar uma configuração, tá? Tem alguns vídeos aqui que vocês vão ver melhor aí essa operação, tá? Mas praticou ali uns 2 minutos, vocês já vão pegar o jeito, é bem simples, tá? Essa é a estrutura interna do menu do inversor, tá? Do display. Basicamente, você tem acesso a todos os parâmetros necessários para configurar o inversor, tá? O único parâmetro aqui que a gente não tem acesso, tá? É o tempo de standby e o tempo de reconexão do inversor. Nesse caso aí, você tem que estar utilizando o aplicativo iSolar Cloud, tá? Através da comunicação Wi-Fi, tá bom? Mas o restante está tudo disponível aqui no próprio display, tá? Eu vou falar um pouco com mais detalhes de cada parâmetro, né? Pelo menos os principais parâmetros. Bom, primeiro, entrando no menu principal, você já vai ter aqui a opção do país, tá? Então, normalmente isso você já configura quando liga o inversor pela primeira vez, mas caso você precise reajustar, mudar por alguma razão, né, ou foi feito errado no começo, você pode estar vindo aqui em país, vai selecionar o Brasil, escolhe lá a faixa de tensão, né, a tensão nominal aí da sua região, e aí você consegue fazer esse ajuste tranquilamente, tá? Segunda informação as informações de operação do inversor, tá? Aqui o vídeo ele está mostrando como chegar até lá, né? Como verificar essas informações, mas basicamente ele vai percorrer por essas telas aqui, né? Cada clique que você dá no Enter, ele vai mudar de tela e vai mostrar todas as informações do inversor, tanto da parte CA quanto da parte CC, tá? Corrente independente por cada entrada, tensão também por MPPT, tá? Energia total, corrente CA, tensão da rede, todos esses valores, tá, pessoal? Isso aqui também pode variar de acordo com o modelo do inversor, tá? Uma outra opção importante, tá, é saber como ligar e desligar o inversor através do display, tá? Então, se for uma parada programada, né, uma intervenção programada que você for fazer no equipamento, a forma correta é você parar o inversor através do display. Então, vai lá em ligar e desligar, opção desligar, confirma, o inversor vai parar de gerar energia, tá? E aí depois disso você pode abrir a chave CA, a chave CC, né, o disjuntor CA, e aí iniciar aí a manutenção do equipamento, tá? Lógico, se for alguma situação de emergência, você pode abrir diretamente a chave CC, tá? Ela é preparada para abrir em carga, não tem problema, mas a forma mais correta aí, vamos dizer assim, saudável para o equipamento é você parar ele através do display. Ele vai ter uma curva de parada, né? De injeção de corrente, e aí você pode operar tranquilamente o equipamento, tá? Uma outra opção também é enxergar os registros de erros, tá? Então, o inversor, ele registra até os últimos 21 erros do inversor, tá bom? Se você tiver o monitoramento, lá vai ter o registro da vida inteira do inversor, tá? Mas no display você consegue ver os últimos 21, que é suficiente aí para você já fazer um diagnóstico do que está acontecendo com o equipamento, tá? Lá você vai ter informação de data e hora de quando ocorreu esse erro, tá? E aqui o código da falha, tá bom? Entrando em configurações, tá? Então a gente estava nessa estrutura aqui, indo para a próxima, você precisa, ou seja, entrando em configuração, você precisa colocar uma senha, tá? Essa senha é padrão, já está no manual, tá? É uma senha bem simples, 111, e aí você entra aqui nas configurações do inversor, tá? Basicamente a primeira é as configurações de parâmetros de rede, tá? Então você vai configurar lá a tensão máxima e mínima do inversor, tá? Caso seja necessário. Aqui eu coloquei para vocês terem como referência, tá? Os valores de acordo com norma para cada nível de tensão, tá? Basicamente respeitando a norma lá, os 10% acima, 20% abaixo, tá bom? E esse ajuste aí é bem simples, de forma local, tá? Dentro de configurações também temos aqui a parte do fator de potência, tá bom? Não é tão comum assim para ajustar esse fator de potência para os inversores residenciais, mas se necessário, está disponível aqui, tá? É bem simples, você pode configurar ele tanto como capacitivo ou indutivo, tá? Dependendo aí da sua necessidade, e o range máximo e mínimo está no datasheet do produto, que é de -8 a mais 0,8, tá bom? Bom, um outro ajuste interessante é essa parte aqui de ajuste de energia, tá? Quando que você vai utilizar, quando que você vai precisar trabalhar aqui? Vamos supor que você tem um inversor, tá? E no terceiro ano teve algum problema e você precisou dar uma troca em garantia, tá? O inversor novo que chegar para vocês vai chegar totalmente zerado, né? Sem nenhuma informação, sem nenhum histórico de geração.
Caso vocês queiram que o novo inversor continue contabilizando, né, contando a somatória de energia total a partir do valor do outro inversor, tá? Vocês podem estar fazendo esse ajuste de set point aqui. Então, vamos supor que o inversor anterior estava com 100.000 kWh registrado, tá? Aí você instalou um novo inversor, você pode pôr aqui um valor de 1.000, tá? Então, o inversor vai começar a contabilizar a partir de 1.000. Então, você vai ter sempre o histórico total aí desde o primeiro dia que você instalou o sistema, tá? Você não perde esse valor, tá bom? Se for necessário, tá? Fazer uma rede de inversores, você vai precisar ajustar o endereço de Modbus de cada inversor, tá? Para fazer isso, você vem aqui em parâmetro de comunicação. É bem simples, só ajustar aqui o valor do ID Modbus do inversor, tá? Vai estar disponível aqui um range de endereço de 1 a 247, tá ok? Mas normalmente o residencial, o pessoal acaba utilizando o logger Wi-Fi, tá? Um logger para cada inversor. E aqui por último também vocês têm a opção de ver as informações do dispositivo, tá? Então basicamente aqui vocês vão ver o modelo do inversor, a versão do firmware, tá? E o número de série dele. Vamos supor que por alguma razão perdeu a etiqueta externa, tá? Você consegue encontrar o número de série no próprio display. E aqui a versão do firmware é importante, tá? Dá uma olhada aqui para ver se está com a última versão, tá? Se for atualizar o firmware, tira uma foto do antes, tira uma foto do depois para confirmar que realmente foi feita a mudança e assim fazer esse registro aí, tá bom? Bem simples do residencial, tá? Todas essas operações também estão disponíveis através da Solar Cloud de forma remota, tá? Mas caso você não tenha comunicação, você pode estar fazendo isso localmente, tá? Entrando na parte do 36 e do 60, também é uma linha que possui display LCD, tá? Esse inversor já é uma aplicação para situações um pouco maiores, normalmente comercial e industrial, né? Então você tem aqui, essa linha ela tem ventilação forçada, tá, pessoal? Então isso aqui já muda um pouco os requisitos aí de preventiva, tá? Ele aqui embaixo, na parte de conexão, tem todas as proteções necessárias, né? DPS, fusível, chave seccionadora CC, tá? E aqui, só para localizar um pouco vocês, tá? Quanto ao posicionamento aí dos equipamentos, tá? Desse lado aqui é o 36, aqui a gente tem o 60, tá bom? Basicamente você tem os fusíveis CC, já aqui na parte de baixo, tá? No do 36 ele está protegido aqui por um acrílico, para não ter contato direto. E aqui no do 60, cada fusível ele está dentro de um cartucho plástico, tá? Então, isso aqui impossibilita que você toque ali os contatos do fusível e já deixar protegido, tá? Você tem também a parte dos DPS-CC, tá? O DPS-CC ele é do tipo plugin, então é mais fácil a troca. E o DPS-CA está aqui próximo da conexão CA do inversor, tá? No caso aqui ele é soldado na placa, caso precise substituir, é só trocar essa placa aqui da entrada do inversor, tá? Aqui não dá para ver muito bem, mas é a mesma placa que ela fica aqui embaixo dessa chapa, tá bom? A parte de interface também seguindo a mesma lógica, tá? O inversor ele tem os LEDs indicativos, tá bom? Você já consegue ver aí através desse run e o fault se o inversor está em funcionamento, se ele está em conexão com a rede, tá? Se o vermelho estiver ligado, modo de atenção, porque tem alguma falha no equipamento, tá? Toda a navegação é feita da mesma forma que o residencial, tá? Aqui na tecla ESC e Enter, tá bom, pessoal? Tem a mesma lógica aqui de pulso curto e pulso mais longo para você estar navegando, mudando o valor, confirmando um parâmetro, tá? E aqui no display, você vai ter aí uma pequena introdução do sistema, né? Você tem aqui a curva diária de geração, tá? Vai ser apresentada para vocês também a potência ativa total, a energia do dia, a energia total do sistema. E aqui embaixo tem o state, né? Que é o estado do equipamento, tá bom? É muito importante também saber interpretar cada status, tá? Basicamente ele vai ter o status de run, que é gerando potência em funcionamento normal, tá? Standby, ele está aguardando tensão CC, suficiente para poder se conectar, tá? E aí a gente tem dois tipos de status para quando o inversor está parado, tá? O stop é porque o inversor ele foi desconectado da rede CA, tá? E o key stop é quando o inversor ele é parado através do contato local dele. Ele tem uma borneira ali de entrada digital, que chama-se emergency stop, tá? Ali quando você manda um pulso de entrada ali, o inversor ele entra em stop, tá? E você vai ter esses estados aqui no display.
Isso é bem comum utilizar quando você tem, por exemplo, geradores na mesma rede, tá? Sabe que o inversor e o gerador não podem estar funcionando juntos e você pode fazer uma lógica. Quando cair a rede CA e o gerador for entrar, né, ele já manda uma entrada para esse borne e o inversor vai ficar em modo de stop, ele não vai se conectar junto com o gerador, tá? Ele vai estar em modo de key stop. Tá? Start, o inversor está iniciando o sincronismo com a rede, né, contando aquele tempo de start. UPD fail significa update fail, ou seja, falha na atualização do firmware. Tá? Muito importante quando estiver atualizando algum firmware, não desligar o inversor, não interromper essa atualização. Tá? Fault e warning, aí é para definir se o inversor está em falha ou se tem algum aviso que precisa ser verificado. Tá? Aqui no canto esquerdo inferior, tá? Tem algumas outras informações interessantes também, que ajuda muito aí na operação do equipamento, tá? A primeira dela, essa setinha para cima, significa que o inversor está em modo de atualização de firmware, tá? Então vamos supor que você está lá atualizando o firmware e você enxerga esse símbolo, tá? Então é importante não desligar, não fazer nenhuma intervenção no equipamento enquanto essa setinha aqui não sumir, significa que completou a atualização do firmware, tá? O segundo símbolo é a parte de essa curva aqui, tá? Que ele representa que o inversor está tendo uma desclassificação de potência, tá? Então, isso aí pode ser por temperatura, pode ser por algum outro fator externo, tá bom? Então, é importante entender esse símbolo. E o outro aqui é a parte do ventilador, tá? Os ventiladores desse inversor, eles são controlados via PWM, né? A velocidade dele é controlada, então ele liga, né? Dependendo da velocidade, perdão, a velocidade depende de acordo com a temperatura do equipamento. Tá? E quando você vê esse símbolo ali, significa que os ventiladores estão acionados em funcionamento. E o por último aqui é só um alerta de warning. Tá? O warning significa que tem alguma coisa anormal no inversor, porém ele continua funcionando. Por exemplo, se um fusível de uma string queimar, tá? Ele vai continuar funcionando normalmente, mas já vai te dar um warning que uma determinada string está com problema. Tá? Aqui é a estrutura do menu desses dois inversores. Tá, ok? Nesse caso aqui você tem acesso 100% de todos os parâmetros, tá? Não tem nenhum parâmetro aqui que precise de algum monitoramento externo, tá? Tudo que, desde fator de potência, desde tempos de conexão, reconexão, etc., está disponível direto no menu do inversor, tá? Eu vou falar para vocês aqui sobre os principais, os mais comuns aí para a parte de operação, tá? O primeiro, quando você entra no menu, seria o Run Inform, que seria informações de geração do inversor, tá? Então, basicamente, clicando aqui, você vai ter algumas telas, tá? Você vai ter os valores de tensão, independente de cada MPPT, do 36 que tem 3, né? No caso do 60 é só um valor, é só um valor de tensão, porque é um MPPT só. Corrente por cada MPPT, e aqui você também tem a opção de ver corrente por string, tá? Então, isso aqui ajuda muito também para verificar a eficiência aí de cada string. Vamos supor que você tem a maioria das strings por em volta de 8 a 9 amperes e uma string está com 3 amperes. Então, você já consegue identificar aí que uma determinada string está com algum problema, tá? Vocês vão ter acesso também a todas as informações do lado CA. E aqui tem algumas informações que eu até destaquei que podem ajudar aí na questão da manutenção preventiva, tá? Então, o inversor, ele registra o total de horas que ele estava em funcionamento, tá? Em geração. Então, você pode usar essa informação aqui para estabelecer aí um período um intervalo de manutenções, né? A cada X horas, por exemplo, eu faço uma manutenção preventiva no inversor. Tá? Em vez de estabelecer a cada 6 meses, eu vou estabelecer a cada X horas. Tá? Você pode também dar uma olhada nessa informação. Uma outra informação que ajuda muito é a temperatura interna do inversor. Tá? Isso aqui já vai indicar para vocês a necessidade aí de limpeza dos filtros, né? Ou se algum ventilador não está funcionando e você precisa fazer essa preventiva. Tá? E por último aqui tem a informação de isolação do circuito CC. Tá? O inversor ele já te dá essa informação, ou seja, é muito difícil todo mundo ter um megômetro na mala para poder testar as strings, né? E o inversor ele tem essa possibilidade de já medir e te dar o valor, tá? Aqui, pessoal, para vocês entenderem, beleza, tem informação, mas qual que é o correto, qual que é o incorreto, né? Como avaliar se tá bem ou tá mal? Basicamente, tem uma norma, tem uma IEC que estabelece isso, tá? Que a resistência mínima do inversor vai ser a tensão nominal dividido por 30 miliamperes, que é a corrente máxima de segurança, né? Corrente mínima de segurança. Então, todos os inversores seguem essa mesma norma. Tensão máxima dividida por 30 miliamperes, essa divisão vai dar a sua resistência mínima de isolação. Ou seja, abaixo dessa resistência, o inversor entra em falha por fuga de corrente.
tá ok? Bom, ainda no primeiro menu, vocês têm aqui o His Inform, que é as informações do inversor, tá? E aí abre um segundo submenu, aqui vocês vão ter, primeiramente, a parte de relatório de falhas, tá? Então, o inversor, nesse caso aqui, ele armazena as últimas 100 falhas, tá ok? Data e hora, e aqui o código da falha, ok? Isso aqui é suficiente para vocês fazerem um diagnóstico e ver o que está acontecendo com o inversor, tá ok, pessoal? Nunca peguem somente a primeira falha e já queiram tirar conclusões, tá? Peguem todas as falhas diferentes que ocorreram em um certo período e analise cada uma delas. Às vezes, a causa raiz está na primeira falha que aconteceu, tá? Mas na primeira linha você vê a falha 8, por exemplo, mas lá no final tem a falha 40. Foi a falha 40 que acarretou a 0,8, mas a causa raiz está aqui na 40. Então é importante analisar todas as falhas, tá? Não só pegar a última aqui. Beleza? Aqui eu pulei, tá, o eventos e run record. Basicamente aqui são informações de quando que o inversor se conectou, que horas do dia que ele se conectou, que horas entrou em stand-by, etc. Tá? E aqui é interessante também a parte do energy record, que seria todas as informações de geração do inversor. Tá? No caso aqui a gente tem 4 opções. Vocês conseguem aqui no display do inversor ver a curva de geração dos últimos 7 dias, tá? A curva diária. Tem um histograma aqui dos últimos 12 meses de geração diária também, então vocês conseguem comparar aí, né, um mês com o outro, um dia com o outro, tá ok? E aí vocês vão ter também a parte mensal, né, histograma de geração mensal dos últimos 15 anos e anual dos últimos 30 anos, tá ok? Então isso ajuda bastante. Se o seu inversor não tiver monitoramento, você consegue ver todos esses dados aí no próprio display do inversor. Tá? Da mesma forma do residencial, tá? Tem uma boa prática aí, né, para você ligar e desligar o inversor, tá? Desde que seja uma parada programada, tá ok? Lembrando que se for emergência, vai direto na chave CA ou no disjuntor, não tem problema, tá? Perdão, chave CC. A chave CC do inversor, de todos os inversores da Sungrow, ela é preparada para ser aberta em carga, tá ok? Mas, como boa prática, eu reforço, se for parar o inversor, parem pelo display, tá? Se for algo programado, tá ok? E aí, bem simples, é só ir lá no menu, Start Stop, selecionar a opção Stop, confirma, o inversor vai fazer sua rampa de parada, e aí sim você pode desligar, abrir com mais tranquilidade a chave CC e CA, desconectar os cabos, e aí já pode começar a atuar no equipamento, tá? Lembrando em esperar uns 10 minutos, tá? Para que toda a energia residual interna seja descarregada, tá? E para isso o inversor precisa estar com terra secundária conectado, por isso a importância do terra secundária, tá bom? Bom, vistas as informações do inversor, né? Ligando e desligando, o último aqui seria configurações dos parâmetros, tá? Quando você entra aqui, o inversor vai solicitar uma senha. São 2 níveis de senha, tá? O usuário, que é só para verificar os valores, enxergar os valores, é 111111. E o do instalador, que já é a senha de serviço, é o 091030, tá? Essas senhas não mudam, sempre a mesma, para todos os equipamentos, tá? Do 3660. Entrando em parâmetros de configuração de parâmetros, tá? O primeiro que aparece aqui é parâmetros do sistema, tá ok, pessoal? Entrando lá, vocês vão ter aqui essas opções. A primeira é selecionar um idioma, infelizmente essa linha só tem o inglês, tá? Mas se vocês quiserem selecionar algum outro idioma, tem essas opções, tá? Dá para selecionar também data e hora. Aqui é importante, se vocês verificarem que a data e a hora não está sendo salva, ou seja, depois de um tempo se perde a data ou a hora fica totalmente bagunçada, provavelmente a bateria interna do inversor já venceu, né? Já descarregou completamente, e aí é só trocar a bateriazinha para poder salvar essas informações, tá? A mesma coisa de uma placa-mãe de computador, por exemplo. Você tem aquela bateria lá que mantém a data e hora quando o equipamento está desligado, tá? Da mesma forma, você tem aqui ajuste de energia, caso você troque o equipamento e queira que a contagem, né, do acúmulo total de energia aí continue a partir de um determinado ponto, tá? Se vocês precisarem restaurar o inversor, configuração de fábrica também. E por último, vocês conseguem ver a versão do firmware, o tipo do dispositivo e o número de série, caso a informação lá da plaqueta externa do inversor seja danificada, tá? Da mesma forma aqui, se for atualizar o firmware, tira uma foto antes e uma depois para vocês confirmar que a versão foi atualizada. Depois de parâmetro do sistema, tem um outro submenu bem interessante, que pode ser que vocês precisem atuar bastante nele, que é os parâmetros de funcionamento, tá?
Entrando nele, o primeiro é os parâmetros de potência ativa e reativa, tá? Dentro desse parâmetro, quando você entra aqui nele, você vai ter um submenu aí de vários outros parâmetros, tá, ok? O primeiro deles aqui é a possibilidade de você controlar o limite de potência do inversor, potência ativa. Então, eu quero que o inversor gere no máximo 80%, você pode travar ele nesse limite, tá? E depois tem outros parâmetros, tá? Você pode aqui controlar a rampa de subida e rampa de descida da potência ativa, tá? Eu quero que ele injete lentamente até chegar na nominal e essa rampa dure 2 minutos, 3 minutos, tá? Você pode estar ajustando isso. Da mesma forma, a curva de descida, né? Quando parar o inversor, eu quero que ele vá parando lentamente, tá? Você tem essa opção. Aqui no Kvar Switch, você vai basicamente selecionar o modo de operação em relação ao reativo do inversor, tá? São 5 modos aqui, eu vou no próximo slide falar com mais detalhes de cada um deles. Você pode selecionar um fator de potência fixo ou também um reativo fixo, tá? Vamos falar com mais detalhes sobre cada um deles. Bom, os 3 primeiros, tá? Basicamente, o primeiro aqui é a opção off. Então, se você vir aqui em Kvar Switch e deixar em off, o inversor basicamente vai ficar com fator de potência unitário e 0% de reativo, tá? Então, colocou off aqui, ele não vai respeitar o que você colocar aqui, nem o que você colocar aqui de porcentagem, tá? Ele já vai estar travado nesses valores. Se você quer travar em um fator de potência fixo, tá? Você pode colocar aqui na função PF, tá? E aí ele vai respeitar o que está configurado nesse parâmetro aqui, tá? Então, eu quero que o inversor trabalhe a 0,95. Coloca PF e coloca aqui 0,95. Aí você pode pôr tanto positivo ou negativo, né, que seria indutivo ou capacitivo, tá? E o terceiro modo é o modo QT, que nesse caso, se tiver QT aqui, ele vai respeitar o que está nessa terceira linha aqui, tá? Que é a porcentagem de reativo que você quer. Também, se for positivo, indutivo, se for negativo, capacitivo. Tá? Então, respeitando esse valor de porcentagem aqui. Tá? Lembrando que quando você fazer essa configuração, a próxima tela vai pedir para você salvar isso. Tá? Então, você precisa aqui colocar as opções Save em On. Se você não colocar, o inversor vai funcionar com as configurações que você colocou aqui, tá? Porém, no final do dia, quando ele desligar, né, entrar em standby, no dia seguinte, quando ele startar, ele não vai seguir as mesmas configurações, ele volta para a configuração de fábrica. Tá? Então, se você quer que todo dia ele siga esse mesmo padrão, você precisa colocar aqui em On. Tá bom? E o quarto modo seria o QP, tá? Que basicamente ele vai fazer o ajuste do reativo de acordo com a potência de saída do inversor, tá? Como é que funciona? Quando você seleciona esse modo, o inversor ele vai abrir um submenu, né, o display ali, com mais 4 parâmetros que você precisa configurar para poder criar essa curva aqui do inversor, tá? Aqui é só para exemplificar, tá, pessoal? Como é que funciona. Então, basicamente aqui no eixo X, na horizontal, a gente tem a potência de saída do inversor e aqui no eixo Y, tá? Na vertical, a gente tem o cosseno φ, que é o fator de potência, tá? Esses são os parâmetros que vêm de fábrica. Então, seguindo esses parâmetros, só para entender como é que funciona, tá? De forma bem resumida, nós vamos definir 2 pontos aí nessa curva, tá? E o inversor já vai se encarregar de fazer toda essa configuração aqui, tá? Nesse caso aqui, como é que está funcionando? Vejam aqui que o fator de potência está comunitário, até 50%. Então, olhando aqui na linha, no eixo X, tá? O inversor está seguindo com o fator de potência unitário até o P1, que foi estabelecido com 50% da potência nominal do inversor. Então, até 50%, o fator de potência 1. E aqui eu coloquei que a 100%, eu quero que o inversor esteja 0,9 indutivo. Então, começou a subir 51%, 52%, 53%, até 100%, ele vai traçar essa curva aqui até o ponto P2, que vai ser o 0,9 indutivo. Tá? Essa queda aqui, essa descida dessa curva aqui, isso aí já é estabelecida pelo inversor. Você só precisa colocar os pontos que você quer. Tá? Você poderia, por exemplo, pôr aqui, até 50% eu quero 0,9 capacitivo. E essa curva já seria deslocada aqui para cima. Tá? Ia começar aqui de cima e ia descer lá para o 0,9. Tá? E a outra opção é o QU. Tá? Nesse caso aqui, o inversor vai fazer controle do reativo de acordo com a variação da rede CA. Tá? Aqui é interessante que esse modo de operação pode ajudar aí em muitos casos de sobretensão na rede, né? O inversor ele não gera tensão, tá, pessoal? Ele é uma fonte de corrente.
Ele simplesmente faz o sincronismo com a rede CA. Porém, é bem comum a gente ter, né, principalmente zonas rurais ou sistemas aí muito próximos de transformadores, indústrias, né, que o inversor começa a gerar, principalmente se tiver vários inversores na mesma rede, começa a subir potência e sobe a tensão CA e o inversor entra em falha de sobretensão, tá? Essa é uma possível forma para você tentar estabelecer aí essa geração sem ficar desconectando o inversor por sobretensão, tá? Como é que funciona? Então, selecionando o modo QU, vai abrir outras duas telas, onde vocês precisam configurar aqui os pontos da curva, tá? Novamente, essa curva aqui é só um exemplo para a gente explicar para vocês, tá? Vocês definem ela como vocês acharem melhor, respeitando os limites, tá? E aqui a gente vai estabelecer 4 pontos, P1, P2, P3 e P4, tá? Basicamente, eu vou falar para o inversor, ó, subiu a tensão, trabalhe numa certa faixa de reativo. Ou caiu a tensão abaixo de um outro limite, trabalhe numa outra faixa de reativo, tá? Por exemplo, aqui entre o P1 e P2 e P3, perdão, tá? Que é o 1 limit e o 2 limit, que aqui está definido como 95% e 105%, eu estou com o meu fator de potência unitário, tá? Então, aqui, só para explicar melhor, aqui no eixo Y a gente tem o reativo em porcentagem, tá? Antes estava fator de potência, agora a gente tem o reativo em porcentagem. E no eixo X, a gente tem a tensão da rede. Então, ó, entre esse limite de P1 e P2 de tensão, trabalhe com fator de potência unitário, tá? Ou seja, 0% de reativo, tá? Totalmente ativo. Vamos pegar a parte de sobretensão aqui, que é o mais comum. A tensão subiu acima desse o 2, né, que é, ou seja, subiu acima de 105%, eu quero que o inversor comece a injetar reativo, tá? Até quando? Até 115% da rede, da tensão. Tá? Então, até 115% eu vou estar injetando um reativo. E quanto desse reativo? Aqui no caso ele colocou como capacitivo, tá? Só um exemplo. 50% de reativo capacitivo. Então, subiu tensão acima desse ponto P3, vai subindo, subindo, subindo até 115%. Eu vou estar injetando aí os 50% de reativo. Tá? Isso aí é feito de forma gradual. No caso aqui, você consegue controlar essa queda ou essa subida aqui da curva, tá? Através dessa esterese aqui. E aí você vai configurando e tentando controlar a tensão da rede CA. Tá? Isso é bem útil, porque em vez de você perder 100% do inversor, porque ele entrou em falha de sobretensão, tá? Você pode só perder uma pequena parcela aí do ativo, né? Porque o que conta realmente é o ativo, deixar o inversor absorver ou injetar um pouco de reativo e continuar gerando, né? E aí a tensão tende a se estabilizar. Tá bom, pessoal? Bom, espero que eu tenha sido claro aqui. Se vocês tiverem dúvidas ainda, façam perguntas aí, ou então depois entrem em contato, a gente explica com mais detalhes, tá? Mas é bem simples. Bom, entrando dentro ainda de configurações de parâmetros, né? A gente tem aqui a parte, perdão, aqui de configuração de tempos, tá? Então a gente estava aqui em potência, né? Agora a gente tem em tempo. Então aqui que você vai colocar aqueles valores que normalmente a concessionária pede, de 180 segundos, 300 segundos, tá? Dependendo aí da concessionária, tá? O tempo de stand-by seria o tempo que o inversor vai contar para fazer a primeira conexão do dia, tá? Então, iniciou o dia, tenho tensão suficiente para pelo menos alimentar a eletrônica do inversor. A hora que ele tem tensão suficiente CC para começar o sincronismo, ele vai começar a contar esse tempo de stand-by, tá? E o recovery seria o inversor está operando normal, entrou em falha. Depois de quanto tempo que ele vai tentar se reconectar novamente, tá? Vai ser esse tempo aqui. Tá bom? No terceiro submenu, que é os parâmetros de proteção, tá? Então, quando você entra aqui, ele vai pedir, na verdade já pediu a senha antes, né? Você já está aqui dentro. Ele vai basicamente voltar naquela sequência da parte do comissionamento, quando você liga o inversor pela primeira vez, tá? Ele vai vir aqui para você selecionar o país, selecionar se é single ou multi-stage, que no nosso caso é sempre single stage, né? Único estágio. E aqui já vai vir os valores de proteção, tensão máxima, frequência máxima, mínimas e de reconexão, tá? Pessoal, aqui esses valores são fictícios, tá? Não estão corretos, tá bom, pessoal? É só para ilustrar aqui o passo a passo dos menus. Ok? E aí, por fim, é só confirmar e aí você faz todo o ajuste necessário. E por fim, também você pode fazer aí a configuração do endereçamento do inversor, tá? Se tiver numa rede Modbus, é só vir aqui em com parâmetro, que é parâmetro de comunicação, aí você consegue definir aí o endereço Modbus do inversor, tá? O range aqui de endereços é de 1 a 247, tá bom?
Agora, indo para a parte do SG1220 e a linha CX, tá? Eu juntei essas linhas porque esses inversores já não possuem display, tá? Toda a comunicação, toda a operação é feita através do aplicativo, por comunicação Bluetooth, tá bom? Então, dá para exemplificar essa operação para as duas linhas, tá? Começando a primeira linha, que é o trifásico 1220, tá? Ele não tem display, porém ele tem aqui uns LEDs indicativos, tá? Que já dá para ter uma boa noção da operação do inversor, tá bom? Então, primeiro aqui é o LED Bluetooth, basicamente ele vai indicar para vocês se vocês estão conectados com o seu celular nessa rede do inversor, tá? Se vocês tiverem, por exemplo, 10 inversores, vai se conectar no inversor, vocês conseguem confirmar que realmente vocês estão conectados naquele inversor que vocês querem, tá? O segundo LED é um LED indicativo de comunicação. Então, quando esse inversor está em uma rede Modbus, tá, e está comunicando, esse LED aqui com essas duas setinhas, tá, ela fica piscando. Então, é um bom indicativo que a comunicação está normal. Tá? Se vocês instalaram os cabos de comunicação e ela está apagada, provavelmente tem algum problema aí, algum cabinho invertido ou por alguma razão aí o inversor não estabeleceu conexão com o logger. Tá? O terceiro é um triângulo aqui de atenção. Tá? Basicamente, ele aceso significa falha. Tá bom? O inversor está parado. Ele tem um LED específico aqui para indicar quando a falha é fuga de corrente, né, ou baixa isolação aí na linha CC, tá bom? E por último é um solzinho, na verdade ele é da cor verde, tá? Ele aceso fixo, significa que o inversor está operando normalmente, ele piscando entra naquele modo lá que ele está em sincronismo com a rede ou aguardando tensão CC, tá? E na linha CX é um pouco mais enxuto, tá? Todas as informações basicamente são resumidas aqui no único LED, tá? Esse LED ele pode estar azul ou vermelho, ok? E aí ele fixo significa que o inversor está gerando normal, operação normal, tá? Ele piscando rápido significa que você estabeleceu conexão Bluetooth com ele, então você sabe que você está conectado nesse inversor via Bluetooth, tá? E ele piscando lento é aquele modo de conexão, tá? Aguardando tensão CC e CA. Já o vermelho já é mais preocupante, se ele estiver fixo realmente está em falha, tá? E se ele tiver o vermelho piscando, tá? Ele ainda está em falha, porém ele indica para você que você está conectado nele via Bluetooth. Tá bom? E apagado significa que não há CC ou CA no inversor. Tá? Essa linha de inversores também possui ventiladores externos. Tá? Então isso já incrementa aí alguns itens a mais de preventiva. Tá, ok? E lembrando sempre, tá, pessoal, todos os inversores conectar o terra secundário. Tá? Isso é muito importante para quando vocês forem fazer alguma intervenção no inversor, né? Ele precisa continuar aterrado. Tá? Nesse caso, então, o acesso para a operação, né, para a visualização aí de todos os parâmetros é através do aplicativo iSolar Cloud. Tá? Tem um webinar exclusivo para isso, mostrando como acessar, como baixar, né, login, usuário, senha, etc. Tá bom? Basicamente aqui eu vou mostrar para vocês os principais menus para a parte de operação dessa linha. Tá? Então, fazendo login, tá? Se conectou com a rede Bluetooth, você vai ter aqui já em informações de execução todas as variáveis do inversor, tá? Desde informação de correntes por cada string, tensão por MPPT, tensão CA, corrente de cada fase, enfim, você tem aí um diagnóstico completo de todas as variáveis, tá? Algumas informações importantes aqui também para a parte de manutenção preventiva. Temperatura interna da máquina, tá? Isso aí vai te dar uma boa referência aí com relação à limpeza, se está tendo uma troca de ar eficiente do equipamento. E aqui os dois valores que referente aí a resistência de isolação do circuito CC, tá? O primeiro aqui é a tensão do polo negativo para a terra e o segundo é a impedância do seu circuito CC, tá? Novamente, se você não tem um megômetro para realmente aferir a linha CC, o inversor ele consegue fazer essa medida e passar para vocês aí como é que está a resistência de isolação, tá? Lembrando que esses inversores da Sungrow são do tipo transformless, ou seja, não tem transformador, tá? Então, tanto positivo quanto negativo não podem estar aterrados, tá ok? Da mesma forma, vocês podem ligar e desligar o inversor através do aplicativo, tá? Então, novamente, vai fazer uma parada programada, acessem via Bluetooth, e aqui vocês podem ligar ou desligar o equipamento, tá bom? Feito isso, aí você pode abrir as chaves com mais tranquilidade. E, novamente, pessoal, desculpa ser repetitivo, mas numa situação de emergência, pode ir direto na chave CC, que ela suporta abertura em carga. Tá?
Ainda aqui nesse menu a gente tem os parâmetros do sistema, tá? Basicamente aqui você vai definir data e hora, tá? De novo aqui aquele parâmetro de configuração de compensação de energia, né? Caso você queira que o inversor continue contando a partir de um valor, set point. Você tem aqui também uma opção interessante para essa linha, que é a parte de controle local remoto, tá? Então, esses inversores, eles possuem um borne, uma entrada digital, onde você consegue fazer aquele controle lá, se eu quiser ligar junto com o gerador e evitar que o inversor entre em operação junto, né? Ou até mesmo se você quiser instalar um botão de emergência remoto, onde ao pressionar você vai parar o inversor, tá? Aqui você vai dizer para o inversor se ele vai trabalhar respeitando somente os comandos locais, né? Ou seja, dessa entrada digital do inversor, ou se ele vai responder também aos comandos remotos. Vamos supor que você tem um SCADA, tá? O SCADA ele pode permitir que você ligue ou desligue o inversor. Tá? Então, vamos supor, você vai fazer uma intervenção no equipamento, por segurança seria legal você colocar local, ou seja, ele só vai respeitar a chave local ali onde você tem acesso. Se alguém externamente lá na sala de operação mandar um comando de ligação remoto para o inversor, ele não vai obedecer. Tá? Ou se você quiser só remoto, que não obedeça a parte local e deixa só em remoto, ou ambos, tá bom? E aqui você tem as informações do equipamento, modelo, número de série e a versão do firmware. Tá? Outro menu também bem utilizado é a parte de configurações de parâmetros de comunicação. Tá? Então, definir aí o endereço do dispositivo, taxa de transmissão, tá, ok? Para a linha Modbus. E aqui os parâmetros operacionais, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter aqueles mesmos parâmetros de controle de potência, ativo e reativo, tá? Eu não vou repetir aqui, porque segue a mesma linha do que eu falei lá no do 3660. Vocês vão poder controlar limite de potência, o modo do reativo do inversor, se é controle através da potência de saída ou controle através da variação da tensão, ou um fator de potência fixo, tá? E aqui vocês têm acesso aos parâmetros de tempo de execução do inversor, ou seja, aquele valor lá de standby e reconexão, tá? Que normalmente a concessionária pede para ser ajustado e verificado na homologação do sistema, tá bom? Esses são os parâmetros mais comuns aí de vocês utilizarem durante a operação do sistema, tá? Lógico, tem vários outros aqui parâmetros mais avançados, tá? No caso aqui não dá para eu simplesmente abordar aqui de forma genérica, precisa analisar situação por situação. Caso vocês precisem, podem entrar em contato com a gente vê aí a necessidade de ajuste desses outros parâmetros, tá? Aqui a gente tem o parâmetro de isolação do sistema, tá, pessoal? Não recomendo que vocês modifiquem aqui, porque é o que vai determinar a proteção do inversor, se tiver alguma fuga de corrente aí do lado do CC, tá? E aqui a gente tem, por fim, os parâmetros de proteção. Então, entrando aqui, vocês vão ter acesso aí a todos os valores de tensão máxima, frequência, todos os valores de proteção do equipamento, tá? Aqui, novamente, é só um exemplo, tá? Essa imagem aqui não está com os parâmetros corretos, tá? Inclusive, está para China aqui, mas é só para vocês saberem um caminho para poder ajustar os parâmetros de proteção, ok? Pessoal, para finalizar essa parte aqui do display, do aplicativo, tá? A gente tem uma pequena diferença de interface entre o 12 e o 20 e a linha CX, tá? Quando você entra aqui na opção mais da linha 12 e 20, você já cai nesse menu aqui com todas as opções, tá? Na linha nova CX, quando você vai na opção mais, ele te dá aqui um menu um pouquinho mais curto, né? E para chegar nesses menus aqui, você precisa dar mais um clique, configurações de parâmetros, e aí sim você chega na mesma tela, tá? Basicamente aí só foi adicionado um passo a mais, ok? Para que vocês não se confundam, tá? Bom, isso foi tudo sobre operação, tá? É bem simples, de forma geral, todos os equipamentos, é bem didático, bem intuitivo a forma de fazer a operação, enxergar os parâmetros, né? Fazer os ajustes, tá? E a parte de manutenção, pessoal, gostaria de começar aqui primeiro com os principais erros que a gente recebe aqui no suporte técnico, tá? O primeiro, acho que deve ser bem comum para vocês aí, bem familiar, né? É sobre tensão na rede CA, tá? Isso aí pode ser causado por vários fatores, tá, pessoal? E aqui eu tenho algumas boas práticas de como tentar encontrar a causa raiz desse problema, tá? Primeiro, eu sugiro que vocês meçam com voltímetro, né, um multímetro, a rede local CA, tá? A rede CA local, perdão. Então, qual o objetivo disso? É confirmar se realmente os valores lidos pelo inversor estão corretos, tá? É raro, mas o inversor ele pode falhar e ele pode estar medindo alguns valores errados, né? Então, vamos confirmar primeiro se a rede CA tá realmente esses valores que estão sendo mostrados pelo inversor, tá? A segunda tentativa
tá? Eu normalmente peço para o cliente para ele verificar a tensão com o inversor ligado e desligado. Tá? Para quê? Para a gente realmente aferir qual que é a tensão nominal do local. Vamos supor que com o inversor desligado, a rede local seja 240. Tá? Se o cliente selecionou lá os parâmetros para uma rede de 220, onde a tensão máxima é 242, certeza que o inversor vai desarmar assim que começar a gerar, porque já está muito próximo do 242, né? A rede nominal já é 240. E a gente precisa ver se a região realmente tem essa tensão ou se ali é um caso particular específico daquela instalação que está com uma tensão muito alta, né? Aí vai precisar provavelmente entrar em contato com a concessionária e pedir o ajuste dessa tensão, tá? Terceira parte é vocês reconfirmarem se os parâmetros de proteção estão corretos, né? Se foi selecionado o Brasil, se os valores estão de acordo com as normas, tá? E também vocês podem tentar aquela parte lá de controle de reativo, né? Que é fazer o inversor trabalhar no modo QU, que seria injetar reativo conforme tem uma oscilação aí na rede CA, tá bom? Jamais, pessoal, simplesmente, se vocês encontrarem aí uma falha de sobretensão, vão direto no parâmetro de proteção e sobe o range de proteção, tá? Não é aconselhável isso, vocês podem estar até afetando aí outros equipamentos que estejam na mesma rede, tá bom? Segunda falha aqui mais comum, porém é bem simples, tá? É a falha de ilhamento. Nesse caso aqui, o inversor perdeu a referência da rede CA, tá? Pode ser para um disjuntor que desarmou, pode ser para uma fase que caiu, um problema de má conexão no transformador ou do conector do inversor, tá? Então aí vocês precisam fazer uma inspeção visual e elétrica, né, de medições, tá ok? Deu uma água aqui. E importante, pessoal, se encontrar um disjuntor desarmado, tá? Não simplesmente armem ele novamente e coloque o sistema para rodar, tá? Faça uma verificação em toda a linha para ver se realmente acha aí o porquê do desarme desse disjuntor, tá? Verifiquem se o cabeamento está correto, tá? Tá adequado para esse nível de corrente do inversor e aí sim vocês vão lá e rearmam o disjuntor, tá? Polaridade reversa também é comum de encontrar, tá? Normalmente o cliente conecta as strings e o inversor não parte, nem liga, né? O display não acende. E aí provavelmente isso daí é polaridade reversa. Ou se você tiver uma string ok e outra não ok, o inversor vai ligar e ele vai acusar falha de polaridade reversa em uma determinada string. Tá? Aí basicamente é medir as strings e encontrar qual que está com a polaridade reversa. Sobre a temperatura, tá? Nesse caso aí está totalmente ligado com a eficiência de troca de calor do equipamento, por isso é importante respeitar os espaçamentos, né? Laterais, superior, o posicionamento da máquina, tá? Sempre instalar a máquina num local adequado para que haja essa troca de calor, tá? E também para os inversores que possuem ventilador externo, dar uma olhada se o ventilador não está travado, né? Ou se tem algum problema ali que precise da troca do ventilador. Outro erro também bem comum é erros de baixa de isolação CC, tá? Nesse caso aqui está totalmente ligado com o circuito CC do inversor, com as strings, tá? Com os painéis. Nesse caso aqui, né, o passo a passo para tentar corrigir esses erros. Basicamente, primeiro de tudo, verificar se o inversor, está com um firmware mais atualizado, tá? Às vezes você pode estar corrigindo aí essa sensibilidade de isolação, tá? Com atualização de firmware. E depois fazer toda a inspeção visual, né, e elétrica e mecânica aí do seu circuito CC, ou seja, verificar os conectores, né, ver se não tem nenhum cabo que às vezes na curva ele fica ali em atrito, né, com conduíte ou com alguma quina de algum metal, por exemplo, tá? E ali você pode estar danificando a isolação do cabo, tá? Ocorre muito de o cliente ligar e falar, ó, de manhã o inversor apresenta isolação baixa, né, mas dá umas 8h30, 9 horas, ele se conecta e funciona o dia inteiro. Tá? Isso é bem comum acontecer. Por quê? Normalmente durante a madrugada ali, né, 5, 4 da manhã, você começa a ter aquele ponto de orvalho e a umidade aumenta muito, né, aquele sereno que fica no painel ou até mesmo nos cabos, né. Então, esse sereno, essa umidade, tá, quando o inversor tenta se conectar de manhã, como a umidade ainda está muito alta, tá? Qualquer fissura, qualquer probleminha que você tiver no cabo, qualquer conector mal feito, ou até mesmo uma trinca num painel, tá? Onde você está tendo contato aí para a estrutura, para a massa, né? Isso aí pode acusar a falha de isolação,
Tá, aí o que acontece? Começa a esquentar o dia, né? O sol começa a sair, essa umidade baixa, o sistema fica mais seco, né? E aí a resistência sobe e o inversor entra e funciona normalmente. Tá? E aí no dia seguinte ocorre o mesmo problema. Tá? Isso é bem característico de algum ponto, algum problema de isolação ou nos cabos, nos conectores, ou até mesmo no painel. Tá? A única forma de fazer isso é ir testando string por string, fazendo um teste de megômetro, tá? E tem um outro teste aqui que eu vou mostrar para vocês, caso vocês não tenham um megômetro, que dá para tentar encontrar aí qual string que está com problema. Tá? Lembrando que a resistência mínima do sistema vai ser a tensão máxima do inversor dividido por 30 mA. Isso é valor de norma, tá? E por último, tá um erro que está totalmente relacionado com o primeiro lá, que é o de sobretensão na rede CA, que é a alta impedância, tá? Esse erro normalmente é mais chatinho de encontrar, tá bom? Muita gente acaba achando que o problema é no inversor, não é no circuito, tá tudo certo, mas eu diria que 98% dos casos é realmente problema na rede CA, tá? Acaba que o cliente acaba mandando esse inversor para o laboratório, no laboratório ele funciona perfeitamente, volta para campo, fica acusando impedância CA. Tá? Então aqui tem que tomar muito cuidado quando tem vários inversores conectados na mesma rede, tá? Verificar se a disposição dos cabos nos eletrodutos estão corretas, né? Se respeitou a quantidade máxima de equipamentos no mesmo transformador, na mesma rede, tá ok? Verificar o distanciamento, tá? Às vezes você precisa ajustar aí a seção do cabo de acordo com a distância do inversor até o ponto de conexão, tá? E também se atentar aí, dar uma olhada especial no transformador, né? Nos casos que tem transformador. A Sungrow não recomenda o uso de autotransformador, tá, pessoal? Não estou falando que não pode usar, mas 90% dos casos nossos de autoimpedância é cliente que está utilizando autotransformador, tá? Por ele não ter aquela isolação galvânica, acaba ocorrendo muito problema aí de impedância da linha CA, tá? Porque nesse caso ele não está isolado do lado de alta tensão, tá bom? E aqui, só para explicar com mais detalhes, tá? A parte das falhas de isolação CC, tá? Tem um método que é bastante efetivo para vocês tentarem buscar a falha, tá? Que é o que eu chamo de tensão de flutuação. Então, se vocês não tiverem um negômetro para medir a resistência de isolação da linha, tá? Vocês podem fazer o primeiro teste aí com voltímetro, que basicamente você vai medir a linha positiva, tá? Para referência à terra, tá? Ok? E depois a linha negativa para referência à terra também. Qual que é o esperado, né? Como que você vai saber se está bem ou não, se o sistema está legal ou não? Quando você faz esse teste, o esperado é que você meça ali no seu display do multímetro metade da sua tensão nominal, tá? E essa tensão ela vai caindo, tendendo a zero, como se fosse realmente um capacitor descarregando, tá? E realmente esse é o efeito capacitivo dos cabos, tá? Vai descarregando e vai cair para zero. Mesma coisa, negativo terra, só que no seu display ali do multímetro vai estar um valor negativo, não tem problema, tá? A curva é a mesma, metade da tensão nominal tendendo a zero. O que não pode, se você medir positivo e negativo e der um valor fixo, esse valor não descarrega. Tá? Esse valor fica, por exemplo, aqui nesse gráfico aqui, fica a 160 volts e medindo negativo terra fica a 240. Tá? Isso aqui confirma que realmente você tem aí um ponto de fuga de corrente. Tá? E aí você pode até conseguir aí mais ou menos estimar o ponto, o local exato da string que está tendo a falha, né? Só pegar a tensão que você mediu aqui, dividir pela tensão nominal de cada módulo, você vai saber exatamente a soma ali e o ponto onde está tendo a fuga, tá bom? É bem efetivo aí na maioria dos testes que a gente faz, a gente já consegue detectar a fuga de corrente com esse teste, tá? Por exemplo, se você medir positivo e terra e você ficar fixo aqui no display a tensão nominal da string, tá? Isso aí significa que o seu negativo ele está com curto franco para o terra. Tá? Se positivo e terra me dá a mesma tensão de positivo e negativo, é porque o negativo está no mesmo potencial do terra. E aí, com certeza, tá em algum ponto aí ele está em curto com a massa, tá? Ou com terra. Beleza? Entrando então aqui na parte de preventiva, tá? De forma geral, a preventiva dos inversores do tipo string é mais simples, tá? Não tem muitos itens a serem verificados, porém, pouca preventiva é totalmente diferente de nenhuma preventiva, tá? Não significa que não precisa de preventiva, tá bom, pessoal? E aqui, como boa prática, sugiro que vocês tenham um book aí, uma pasta, né? Onde vocês registrem todas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, né? Ou seja, vocês têm um dossiê aí de toda a vida do equipamento, tá? Lembrando que isso pode ser solicitado pela Sungrow em qualquer solicitação aí de garantia, ou até mesmo quando vocês forem solicitar a extensão de garantia de um equipamento, tá? Provavelmente a Sungrow vai solicitar aí os relatórios de preventivas que foram feitos no equipamento, tá?
E também, como boa prática, eu sugiro que após a primeira conexão, ou seja, se instalou todo o sistema, ligou pela primeira vez, programe um retorno para essa instalação de 1 a 2 meses, tá? Só para realmente repassar tudo, ver se não está tendo nenhum ponto de aquecimento, se o inversor está gerando o esperado, né? Para aquela época do ano, pela quantidade de potência que você tem instalada, tá bom? Faça ali só um double check que realmente está tudo funcionando. E é comum, às vezes, o cliente liga, derreteu meu conector NC4, enfim, tudo isso pode ser evitado aí com as preventivas, tá? E aqui eu coloquei uma sugestão, tá? No manual da linha residencial você tem lá algumas sugestões para preventiva, tá? Eu coloquei alguma coisa a mais aqui, só como boa prática, tá, pessoal? Reforçando esse período aqui, tá? Não é obrigatório, tá? Eu coloquei aqui com uma sugestão mínima, tá bom? Mas, na verdade, a avaliação do período necessário entre uma preventiva e outra vai depender muito do local que vocês instalaram o produto, tá? Se eu instalo um produto em uma casa muito próximo de uma praia, por exemplo, com certeza ali o período de preventiva vai ter que ser maior, né? Verificar pontos de oxidação, limpeza, etc. Tá? Se, por exemplo, o inversor está num ambiente muito aberto, onde tem muita possibilidade ali de insetos, animais, também é importante se preocupar com a limpeza. Às vezes pode estar tendo muita abelha, muito inseto ali já fazendo ninho, né, na parte de trás do inversor, e é importante reforçar e aumentar esse período aí de preventiva para limpeza, tá? Então, resumindo, basicamente, os itens são limpeza do inversor, tá? Então, principalmente ali na parte de trás, onde tem um dissipador de calor, tá ok? Inspeção térmica e inspeção elétrica. Inspeção térmica, o ideal é fazer aí com um equipamento próprio, né? Um termovisor, onde você consiga ver de forma gráfica aí os pontos mais quentes, tá? Inspeção elétrica é verificar os torques, onde é necessário, né? Verificar as conexões elétricas, tá bom? Verificar se tem mudança de cor ali nas partes vivas, nos cobres, né? Ali você consegue já entender que está tendo algum ponto quente, beleza? E aqui eu estou olhando somente para o inversor, tá? Mas numa instalação solar fotovoltaica, vocês têm que analisar de forma global, tá bom? Limpeza do painel, aterramento do sistema, olhar os DPS externos das string box, tá ok? Então, aqui a gente está falando mais do inversor, tá? E para a linha KTL CX, tá? Que são aqueles inversores que já possuem ventilador externo, tá? Então, como eu disse, aumenta um pouco aí os itens, porque você precisa ter certeza ali que não tem nada impedindo, né, o funcionamento correto dos ventiladores, não tem nada travando, tá bom? Então, fazer a limpeza não só ali da parte de trás do radiador, né, do dissipador de calor, mas como também das hélices ali, das pás do ventilador, tá? Perdão, está aqui na limpeza dos ventiladores. Conexões, também verificar a integridade de todos os conectores C6 e CA, tá? Nesses inversores maiores aqui, o torque é muito importante, tá? Então, cada período aí, façam verificação novamente do torque, tá ok? Vocês sabem que devido à dilatação, né, a variação da temperatura, o material ele pode dilatar ou contrair, então isso aí pode, com o passar do tempo, afrouxar a conexão, por isso que é importante reapertá-las, tá? Verificar os DPS, se não tem nenhum acionado, se não tem nenhum que precise ser trocado, tá? Isso é muito importante. Inspeção térmica também, tá? Procurar com pontos quentes. E aqui eu vou pôr um item a mais, que é a proteção dos prensa-cabos, tá? O manual do produto, ele é bem claro que vocês precisam vedar o prensa-cabo, caso vocês não consigam somente com a pressão ali da porca, né, do prensa-cabo, reforçar ali com espuma. E com o tempo essa espuma precisa ser trocada, tá? Ela pode ir ressecando e aí necessita a troca, tá? Aqui eu coloquei só alguns exemplos, tá? Do que pode ocorrer aí devido à falta de preventivas, tá bom? Aqui, acho que vocês conseguem enxergar bem aqui, na parte de trás do inversor, bem no filtro de saída de ar quente, tá? Tem um enxame gigante de abelha aqui, então precisa fazer uma preventiva, primeiro fazer a limpeza, né? Retirar tudo isso daqui, e provavelmente depois vai precisar fazer algo para evitar que isso volte a acontecer, né? Talvez fazer uma detetização, algo nesse sentido, tá? Aqui a importância, tá, de fechar o prensa-cabo, tá? Todos os prensa-cabos que vocês utilizarem, é importante pôr espuma, tá? Aqui é só um exemplo do que aconteceu, ficou tão aberto que entrou até um rato ali, ele conseguiu subir na parte superior do inversor, aqui ele tocou as fases e acabou dando curto, tá? Aqui ainda menos mal, mas
já aconteceu o caso de o animal dar o curto e aí o inversor se carbonizar por inteiro, tá? E acabou dando perda total e isso desclassifica a garantia, tá, pessoal? Abriu o inversor, encontrou o animal dentro, infelizmente é perda de garantia porque não foi respeitado o IP do inversor, tá? E aqui por último também a importância do torque, tá, pessoal? Então, de tempos em tempos aí, reforçar aqui, rever o torque, tá? É importante sempre que quando fazer um torque, vocês fazendo uma marquinha aqui com uma caneta, para indicar que foi dado torque, né? E também para ver se o parafuso se moveu, aí vocês conseguem ter um parâmetro aí se teve afrouxamento ali do parafuso, tá? E, infelizmente, aí a falta de torque, ou até mesmo torque excessivo, às vezes, você pode estar danificando a conexão do equipamento, tá bom? Aqui mostrando para vocês como faz a preventiva ou a troca dos ventiladores, tá? Então, essa linha de inversores, ela foi pensada, né, de uma forma aí que facilite a manutenção preventiva dos ventiladores, tá? Então, ela pode ser retirada ali pela lateral, por isso, é importante respeitar os distanciamentos laterais do inversor, para você não ter que tirar o inversor do local só para trocar ou limpar um ventilador, tá bom? Então, ele abre aqui na lateral, e aqui você tem acesso para verificar a conexão, né? Limpar as pás aqui do ventilador. Tá? Ele tem uns filtros aqui atrás. E normalmente aqui acaba sempre tendo aranha, né? Casulos de insetos. Então, tomar cuidado também quando vocês forem fazer a preventiva. Ao abrir o equipamento, tá com luvas, né? Fazer uma inspeção visual ali para ver se não tem nenhum animal peçonhento que possa estar também causando perigos para vocês, tá? Escorpião, por exemplo, aranhas venenosas, etc. A parte interna aqui do inversor, onde vocês vão ter acesso aos fusíveis, DPS, tá? A troca do fusível é bem simples, é só desconectar eles, tá? Lembrando que para fazer uma troca de fusível, desligar tudo, né? Parar o inversor pelo display, desligar o disjuntor CA, desligar a chave CC, desconectar os cabos CC, tá? Porque mesmo quando você desliga a chave CC desse inversor, tá? Os cabos estão conectados, ainda está vivo aqui esse circuito, tá? Ele só cortou o circuito para dentro do inversor, mas aqui ainda está tudo vivo. Então, para realmente poder operar aqui, vocês precisam desligar a chave, tá? Para não abrir esse conector MC4 com carga, tá? E aí sim vocês vão desconectando todas as strings aqui, tá? Não toquem aqui com as strings conectadas, tá bom? E lembrando também de esperar um tempo, né? Para que toda a energia residual do inversor seja descarregada e garantir que o terra secundário esteja conectado, tá? Enquanto vocês estiverem... Enquanto não, né? O ideal é deixar ele conectado sempre, mas quando vocês forem fazer alguma intervenção, confirmem que eles estão ali conectados para sua proteção. Tá? E da linha CX é a mesma coisa, tá? O ventilador está ficando numa posição diferente, mas é a mesma lógica. Só abrir a tampinha dele aqui, puxar o ventilador, tá? Ele abre essa gaveta aqui e vocês conseguem limpar toda essa parte de baixo aqui e limpar aqui dentro das pás do ventilador. Beleza, pessoal? E para finalizar, eu quero puxar um parênteses aqui para a parte do iSolar Cloud, tá? Então, como vocês sabem, o iSolar Cloud ele não é só uma plataforma de monitoramento, ele também pode ser utilizado para a parte de manutenção, de operação e manutenção, tá bom? É uma ferramenta muito interessante para isso, ajuda bastante. E o primeiro recurso que ele te ajuda é com a criação de relatórios, tá? Então, você pode criar um relatório, escolher a planta que você quer, ou várias plantas, vários equipamentos, escolher as variáveis que você quer. De tempos em tempos, você pode entrar aqui, rodar esse relatório e você vai ter informação aí de todos os dados que você solicitou. Geração, né, valor de cada string, corrente CA, temperatura, e aí vocês conseguem ir comparando se esses valores estão seguindo sempre os mesmos, ou se a temperatura subiu muito em determinado momento, aí você já sabe que precisa fazer alguma preventiva, tá? E a segunda ferramenta bem interessante também é a parte de criação de relatórios automáticos, tá? Então, o que acontece muitas vezes, o inversor está bem, né, distante, né, o cliente lá também não sabe como identificar se está gerando ou não, e aí só no final do mês que o cliente vai ligar reclamando, falar, ó, metade do mês o meu inversor não gerou, minha conta voltou a subir, tá? Então, para evitar isso, vocês podem criar esse aviso automático, tá? Vocês selecionam lá todas as falhas que vocês querem ser avisados, configurou o e-mail de vocês, qualquer coisa que acontecer no inversor, tá? Qualquer falha, vocês vão receber um e-mail imediatamente e aí vocês já vão saber que o inversor está parado, tá? Vocês já podem ligar para o cliente, falar, se o inversor parou por causa disso, disso, a gente precisa programar aí uma visita e fazer alguma corretiva ou verificar o que está acontecendo. Tá? Isso é muito importante para evitar aqueles estresses de que o inversor ficou muito tempo parado.
Beleza, pessoal? Mais informações sobre isso, tem um webinar exclusivo do iSolar Cloud, tá? A ideia não é avançar muito aqui nessa ferramenta, só quero deixar claro aí para vocês que existe e ajuda muito aí na operação e manutenção, tá bom? Bom, basicamente foi isso, isso que eu queria passar para vocês, tá? É bastante informação, tá tudo no manual, se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas, tá? A gente está à disposição. Deixa eu passar aqui. Reforçando a nossa agenda, tá? Vocês vão receber aí as informações por e-mail, tá? Os convites dos próximos webinars, tem bastante conteúdo interessante vindo aí. E o sorteado de hoje do kit Home Office é o Marcelo Rinaldi. Marcelo Rinaldi, parabéns. O marketing vai entrar em contato com você para programar aí o envio do kit, tá bom? Parabéns. Pessoal, aqui o nosso contato, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, um suporte administrativo, tá? O info@Sangro-Américas. E aqui o nosso contato do pós-venda, tá? A gente está agora com uma linha 0800, tá bom? Então, ligando aqui já vai cair direto no pessoal do suporte técnico. Caso vocês precisem mandar um e-mail, também tem um e-mail global aqui, que já cai aqui para toda a equipe do suporte técnico, alguém já vai entrar em contato. Tá bom? Bom, obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem perguntas online. A primeira é o do Humberto de Sena. Qual a diferença entre o controle de nível único e multinível? Humberto, basicamente é a quantidade de valores, né? De valores máximos e mínimos que você vai precisar configurar. Tá? No Brasil, é estabelecido por norma sempre único estágio, que são só 4 valores, né? Ou seja, tensão máxima e mínima, frequência máxima e mínima, tá? E depois tensão e frequência máxima e mínima de recuperação. Tá? Se você colocar multinível, você vai ter mais níveis, aí, provavelmente 6 ou 8, e você vai criando aí esses níveis de proteção. Tá? Basicamente é isso. O que mais? Luiz Felipe, vocês dispõem de um modelo para o registro das preventivas. Não entendi muito bem o que seria um modelo, se é um documento, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu tenho aqui um documento nosso que a gente vai registrando, tá? Se vocês quiserem, depois a gente me manda um e-mail, a gente compartilha. Mas é bem simples, tá? Basicamente, vocês podem colocar a tabela lá com os itens verificados, né? O responsável que verificou, a data, a hora. Tá? Importante, quando forem fazer os testes lá de resistência e isolação, essas coisas, sempre anotar o valor da umidade no momento dos testes. Tá? Basicamente, pôr esses valores numa tabela, responsável, e usar como registro. Tá? Se tiver alguma dúvida, quiser ajuda, manda um e-mail lá que a gente sugere algum template. Glauber Duarte, quando há atuação do DPS-CC interno, o inversor existe algum alarme específico que podemos verificar? Existe, Glauber, muito boa pergunta. Todos os DPS, eles têm um contato interno ali, tá? Que quando algum é acionado, ele vai direto para a placa de controle do inversor e ele tem um alarme específico para DPS, tá bom? Heitor Caetano. Quando o sistema desliga de noite, o aplicativo apresenta informação do equipamento problemático. Tem como mudar isso? Heitor, na verdade, ele não apresenta como problemático, ele só vai aparecer como offline, tá? Chegando à noite, quando a tensão CC cai, né, para economia de energia, o inversor ele apaga completamente, tá bom? Então, ele apaga completamente e ele fica offline. É normal no seu monitoramento ele está como offline, tá bom? Não se preocupe que no dia seguinte as condições, né, tensão CC e CA voltando ao normal, ele já se conecta normalmente à rede e já entra em operação, tá bom? Mauro S. Benassato. No caso da limpeza, troca dos filtros dos ventiladores, é preciso desconexão elétrica das strings? Sim, tá? Na verdade, assim, quando você abre a chave CC, ele já vai eliminar a conexão dos painéis, tá? Com a eletrônica interna do inversor. Mas como você já está iniciando ali uma preventiva, tá? Como boa prática, eu já sugiro desligar tudo, travar os disjuntores, né? Colocar cadeado, fazer toda a parte lá da
seguindo as normas, né, de intertravamento, e desconecta todos os cabos do inversor, tá bom? Porque, tá, você vai mexer só externamente do inversor, mas vai que você quer tocar alguma coisa interna ali, esquece, então é melhor já por boa prática, vai fazer alguma intervenção, sempre desligar tudo. Qual o tempo de garantia dos inversores? Helder Martinho de Oliveira. São 5 anos, Helder. Tá? Você pode estender essa garantia aí até 20 anos. Se quiser mais informação, pode entrar em contato com o comercial, tá? Mas padrão hoje são 5 anos de todos os equipamentos. Todos os inversores, tá? O Heitor ainda está comentando que quando o inversor desliga, no monitoramento aparece como equipamento problemático. Tá? Heitor, no caso, se você puder, então, mandar um print dessa tela que você verifica aí no monitoramento, para esse e-mail, tá? Para o Latam.service, para a gente ver exatamente onde você está vendo essa informação. E aí, se for o caso de realmente estar aparecendo esse status, a gente conversa aqui com o pessoal para ajustar como offline. Mas tenho certeza que o comum é ele estar como offline, tá? Vamos ver se esse equipamento problemático aí não é realmente algum probleminha que está no sistema. A Cássio de Oliveira, por maior segurança e facilidade no OEM, é interessante termos string box externa? A Cássio, sim, com certeza, né? Quanto mais você puder isolar os seus circuitos, melhor, né? Mais proteção e etc. Só toma cuidado que às vezes adicionando muita string box, tá? Você está aumentando aí os pontos de conexão, tá? Primeiramente você está aumentando o seu custo, né? E aí você está aumentando aquelas perdas por conexão, tá? Os inversores, a maioria dos inversores da Sungrow, tirando aquela linha residencial, né, até os 6 kW, eles já possuem todas as proteções internas, tá? O importante é que você precisa desconectar os cabos, porque, como eu disse, ele ainda fica alimentado ali naquela entrada, né, onde estão os fusíveis. Ele corta dali para cima, tá bom? Se você tiver uma string box antes, você pode seccionar ela e aí você já não vai precisar tirar os cabos do inversor, tá? Fica a critério, é uma opção também que não tem problema seguir, tá bom? Fica mais a critério aí do projetista. Obrigado pela pergunta, Cássio. Amarildo Viana, quais modelos 220 disponíveis no mercado? Amarildo, basicamente, é toda a linha monofásica, tá? Até o 8K3, e tem a novidade do SG25, tá? Que é o primeiro trifásico 220 da Sungrow, tá? Que é da linha CX. Janaína Lima, qual o contato do suporte técnico para possíveis dúvidas quanto aos erros e tudo mais? Janaína, acho que está na tela ainda aí, tá? São 2 contatos, tem o 0800 da Sungrow, 0800 677 6000, e o e-mail latam.service, tá? Esses 2 contatos aí você pode estar mandando suas dúvidas ou falando com o técnico. Tem mais alguma pergunta? A Cássio, termos de garantia estendida. Bom, as premissas para você estender uma garantia de um produto, tá? Provavelmente a Sungrow vai solicitar para você aí os seus relatórios de preventiva, principalmente se você for estender lá no final da garantia do produto, lá no 5º ou no 4º ano, tá? A gente vai pedir todas as informações do projeto, né, os relatórios de preventiva, tá ok? E aí questão de preço, certificado de extensão, essas coisas, o próprio comercial pode passar mais informações, tá? Mas basicamente na hora que você estende a garantia, você recebe um certificado, tá? A gente registra esse número de série no sistema e você também recebe um certificado aí por e-mail para você anexar na nota fiscal do produto, tá? Mas basicamente é importante manter a preventiva do equipamento para poder estender a garantia. José Marques Braga, no 8K, basicamente ele está perguntando aqui, o 8K3, se for danificado o DPS, né, precisa mandar para um laboratório para fazer a troca.
Sim, nesse caso, o DPS tá, do 8K3, ele é a versão que é soldado em placa. Então, realmente, eu preciso mandar esse equipamento para um ambiente controlado, porque eu vou abrir toda a eletrônica dele, tá? E fazer a troca, tá bom? Aí ele até perguntou, né, o cliente fica sem geração e tal. Infelizmente, não tem muito o que fazer, a não ser que tenha um inversor de backup, tá bom? A gente está se estruturando aqui para ter vários inversores de backup, que são inversores usados, tá? Numa necessidade, a gente pode mandar um inversor em empréstimo enquanto a gente repara o outro, mas também a gente está batalhando aqui para a estrutura fornecer um reparo rápido, né? Eu consigo mandar esse produto, reparo ele de forma bem rápida e já retorno para o cliente, para evitar o máximo de perdas possíveis, mas nesse caso não tem muito o que fazer porque o DPS é soldado na placa. Giuseppe Magdalena, cheguei atrasado, foi gravado? Sim, Giuseppe, foi gravado. Acho que hoje à tarde ou no máximo amanhã, o pessoal do marketing está subindo lá no YouTube, tá? Só entrar no YouTube, procurar por Sungrow, vai estar lá disponível todos os webinars, inclusive o de hoje. Até quantos inversores residenciais podem ser instalados por transformador de distribuição da concessionária? Ivanildo, esse é um dado de manual, tá? Cada linha de produto tem uma quantidade máxima. Eu preciso confirmar, mas se eu não me engano, são 10 inversores, tá? Por questões aí de impedância, para a impedância não ser influenciada nos inversores, tá bom? Mas é um item que está no manual, se você puder dar uma confirmada, tá? Se eu não me engano, são 10 inversores. Murilo Guerra, basicamente a pergunta dele é na conexão CA dos inversores, né? Ali o conector, ele tem a sequência correta dos pinos, né? Os pinos para fase e o pino para o terra, tá? No caso ali, ele está perguntando se está sendo analisado para Sungrow, porque isso permite erros, né? Se eu colocar a fase no terra, por exemplo, eu posso estar jogando aí a minha fase para toda a massa do inversor, né? Porque o terra basicamente é a carcaça do inversor. Vamos lá, a Sungrow, na verdade, a forma de evitar danos, tá? É os supressores de tensão ali interno do inversor, né? A gente tem ali os componentes que protegem para caso tenha alguma sobretensão ou algum surto no circuito errado, né? Vamos supor, você colocou no terra, por exemplo, tá? Não tem muito o que fazer, tá? Infelizmente é um conector que você tem que fazer manualmente ali. O importante é, antes de conectar ali no inversor, você medir com um multímetro, tá? Para garantir que os pinos estão conectados, os cabos estão conectados nos pinos corretos, tá? E não ligar direto no inversor, tá bom? Simplesmente não tem muito o que fazer. Na verdade, todos os inversores, você precisa conectar os cabos manualmente, né? Então, até nos inversores maiores, que são por barramento, você pode ali ligar a fase no terra né, e fazer essa confusão. Não tem como travar isso e fazer algo que impossibilite o erro humano, né? É uma fase totalmente manual ali da instalação. Não tem muito o que fazer. É mais atenção mesmo e confirmar os valores, medir continuidade antes de ligar o CA e antes de conectar no inversor. Tá? Bruno Antônio da Cruz, poderia falar novamente como achar esse vídeo no YouTube? Bruno, é só acessar, né, entra lá abre o seu navegador, entra no YouTube, tá? No campo de busca, coloca lá Sungrow, tá? Você vai encontrar o canal oficial da Sungrow. Clica nele, ele já vai abrir uma página com todos os vídeos e playlists da Sungrow, tá? Lá você pode se inscrever no canal, etc. Tá bom? E se você quiser buscar por nome também, você pode colocar lá Webinar, Sungrow, iSolar Cloud. Também ele já vai filtrar e trazer para você os webinars, tá? É bem tranquilo. Só procurar pela Sungrow no YouTube. Deixa eu ver aqui. Ainda temos 98 pessoas conectadas. Se tiver alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade. Senão a gente já encerra. Os inversores trifásicos da Sungrow precisam de sequência de fases. Pergunta do Saulo Rico Filho. Boa pergunta, Saulo. Não precisa obedecer nenhuma sequência de fase, tá? Não vai ter nenhuma interferência. O que eu recomendo é, se você tiver mais de um inversor na mesma rede, aí sim é importante seguir a sequência de fase para os 3 inversores, tá?
mais por boa prática também, mas não tem nenhum problema aí a inversão de fases, tá? Não é o caso de um motor, por exemplo, que vai acabar influenciando no sentido da rotação, tá bom? Mais tranquilo. Juliana Dias, o transformador isolador deve ter o neutro aterrado no lado conecta inversor? Juliana, primeiro... Ah, tá, desculpa, isolador, né? Eu pensei que você estava perguntando sobre autotrafo. Aí depende, tá? Depende lá da configuração da sua rede CA. O importante você ter em mente é que o inversor ele aceita vários formatos, né? Várias topologias aí de conexão, tanto com neutro, sem neutro, neutro aterrado, tá bom? Aí fica mesmo a critério aí do projetista e do instalador. O inversor vai suportar todas as formas, tá? Acho que a única recomendação é não deixar o neutro flutuando, tá? Ou você conecta ele ou a terra. De novo aqui da Juliana, a mesma pergunta no caso do inversores trifásicos. Segue a mesma linha, tá? A mesma linha. No manual lá, nas primeiras páginas, eles mostram, o manual mostra todas as formas de conexão, tá? As formas de conexão CA. Então, você pode ligar com neutro aterrado, neutro conectado no inversor, o neutro aterrado na origem. Aí depende mesmo do local da instalação e do projetista, né? Da forma que ele desenhou o sistema. Ivanildo de Oliveira. Tem como alterar a rede e senha do monitoramento sem ter que excluir a planta e criar novamente. Desculpe não ser... tranquilo, Ivanildo, pode perguntar sim. Tem sim, tá? Não precisa excluir a planta simplesmente para trocar a senha, tá bom? Você, se for a senha sua de instalador, é só fazer o acesso lá via web, tá? Ou até mesmo pelo aplicativo, você vai lá em configurações de perfil e lá você tem sua senha, você pode estar ajustando a qualquer momento, tá bom? Caso você esqueça a senha e você precisa recuperar ela através do esquecer a senha, né? E aí ele vai seguir um passo a passo, ou você liga para a gente reseta aqui, tá? Mas dá para mudar sem deletar a planta sim. Carlos Nascimento, o string, consigo verificar um a um no painel? Sim, Carlos, todos os inversores, eles têm monitoramento a nível de string, tá? Então, você consegue ver a corrente de cada string, tá? No caso da tensão, vai ser a tensão do barramento da MPPT, tá? Não é a nível de string, tá? Mas lembrando que a tensão na mesma MPPT deve ser a mesma, né? Então, você vai ter acesso aí só a nível de string mesmo, de corrente. Murilo Guerra, poderia explicar melhor quais são os comandos que posso dar remotamente para o inversor? Vi você falando a respeito da linha CX, mas queria entender quais as opções eu teria. Tá, comandos remotos seria a entrada digital para você ligar ou desligar o inversor ou os comandos remotos através do Solar Cloud? Se você puder me responder aí para eu ser mais preciso na resposta, Murilo. Murilo, eu não estou conseguindo ver. Peraí. iSolar Cloud, tá? Então você quer saber como fazer os comandos através do iSolar Cloud, tá? Murilo, primeiro, tem um webinar exclusivo para isso, só sobre o iSolar Cloud, tá? Como fazer toda a leitura e ajuste de parâmetros de forma remota, tá bom? Tanto pelo aplicativo quanto pela versão web, tá bom? É bem simples, basicamente você vai entrar na sua planta, vai ter lá bem intuitivo, tá? Configurações de parâmetros, você seleciona o parâmetro e ajusta o valor que você quer, tá? É bem simples. Eu sugiro que você dê uma olhada lá, que esse webinar está bem bacana, está bem detalhado. Tá bom? Se tiver ainda alguma dúvida, não tem problema, pode ligar para a gente ou mandar um e-mail, a gente explica com mais detalhes. Célio Albuquerque. Em que situação faz necessário o uso do neutro no inversor? Novamente perguntei sobre o neutro, tá? Pessoal, os inversores trifásicos da Sungrow, eles permitem, primeiramente, eles permitem que você use com neutro ou sem neutro, tá? Não precisa fazer nenhuma configuração
a mais no inversor para isso. Ele vai aceitar os dois modos, tá? Quando você precisa usar o neutro? Se você tem um neutro, se é um transformador estrela, por exemplo, você está com neutro e não tem como você aterrar, ou para aplicação não é interessante aterrar o neutro, aí sim você conecta ele no inversor, tá? Não deixe ele flutuando, tá bom? Então, somente necessário utilizar o neutro quando você tem essas situações onde não é necessário, não é possível aterrá-lo, e aí você, para não deixar flutuando, você conecta no inversor, tá? Mas ele vai suportar aí as duas formas, tá? Com neutro ou sem neutro, tá bom? Aécio de Oliveira, quanto ao overload, qual o recomendado por tipo de modelo e do inversor? Boa pergunta, Aécio. Acácio, perdão, Acácio de Oliveira. Cássio, o overload seria, né, quanto de potência CC a mais eu posso pôr no inversor, com relação à potência nominal CA do inversor, né? Alguns datasheets até colocam ali alguns valores, 10%, 20%, tá? Mas de forma geral, pessoal, isso também para todos, tá? O mais importante é você respeitar os valores máximos de tensão e corrente do inversor, tá? Da parte CC ali. Então, se vocês olharem no datasheet, ali tem, na primeira página, tem uma curva de eficiência para cada nível de tensão CC. Então, não adianta vocês colocarem um monte de painel para subir a tensão no máximo do inversor e achar que ele vai gerar mais, tá? Ele tem uma faixa de tensão da MPPT que é onde ele consegue extrair a potência nominal, tá bom? Mas, de forma geral, se você quiser, eu quero achatar minha curva, eu quero, né, que o inversor atinja a nominal o mais cedo possível, você pode fazer essa configuração de overload, desde que você respeite, né, tensão máxima e a corrente de curto-circuito das strings, tá bom? Tensão máxima, lembrando que você precisa corrigir ele com a menor temperatura, tá bom? Tem mais pergunta aqui? Diego Santos, quando não conecta o neutro, qual a referência para a leitura de tensão de fase? Boa pergunta, tá? Os inversores, nesse caso, eu acredito que ele deva usar aí o próprio Terra como leitura, tá? Mesmo sem você conectar o neutro, ele vai conseguir te dar esse valor de fase, não de linha. Tá? Por isso não é tão necessário aí a utilização do neutro. Será que tem mais uma pergunta? Ainda 82 pessoas conectadas. Pessoal, acho que é isso. Se ainda não tiver mais perguntas, vamos encerrar, tá? Obrigado pela interação de vocês aí, muito interessante essas perguntas. Na verdade, isso acho que é a parte mais importante do webinar, tá? Ter essa interação com vocês. E caso ainda surjam dúvidas, segue aí os nossos contatos, tá bom? Obrigado, Saulo. Pessoal, obrigado. Então, boa semana, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.